Olá, escute, Deus te trouxe para esta terra para que você cumpra propósitos e não para impressionar pessoas. Quando você está focado em impressionar pessoas, fatalmente você vai se frustrar ao longo do caminho. Quando você está focado em cumprir o propósito de Deus para a sua vida, então você sabe que aquilo é para glorificar a Deus. Então vale a pena perseverar, vale a pena prosseguir. Eu vou dizer novamente, Deus te trouxe para essa terra, foi para cumprir propósitos e não para impressionar pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, tudo que Ele fez foi com um propósito. Ele criou a natureza com um propósito. Ele criou a terra com um propósito. Ele criou você com um propósito. A sua vinda para esta terra não foi um acidente, foi um propósito. Aonde você está trabalhando, no teu relacionamento, nos seus negócios, nos seus projetos, na sua igreja. Eu vou mostrar para você pela palavra de Deus que se você usar os propósitos de Deus da forma correta, Deus será honrado e a sua vida será abençoada, tá bom? Deixa eu me apresentar, você que está aqui pela primeira vez, sou o pastor Luiz, muito prazer, que Deus te abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda e nos próximos minutos eu quero compartilhar isso com você e te fazer entender que você pode viver um propósito lindo em todas as áreas da sua vida. Clique em gostei se essa palavra falar ao teu coração, deixa o seu comentário, seu pedido de oração, envia esse vídeo para um amigo, para um familiar, para que a gente possa alcançar mais vidas para a glória do Senhor. Deus tem colocado no meu coração sobre isso, sobre o poder do propósito nas nossas vidas. Porque tudo que você faz por necessidade, fatalmente você vai se entristecer, você vai se frustrar. Mas quando você faz algo por propósito, então você sabe por que você está lá. Você tem que saber por que você está nesse relacionamento. Você tem que saber por que você está nesse trabalho. Por que você está nesta igreja. Por que você está nesta família. Por que você está nessas amizades. Se não houver um propósito bem definido, então você vai ficar perdido. Quando você sai de casa para trabalhar, apenas por necessidade, você se frustra. Mas quando você sai para trabalhar com um propósito, isso traz uma paz. Está escrito na Bíblia. Deixa eu mostrar para você. Isaías 26 diz assim no verso 3: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Presta atenção. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Aquele cujo propósito é firme. Qual é o propósito que você tem nos seus relacionamentos? Qual é o propósito que você tem para a sua saúde? Qual é o propósito que você tem para o seu trabalho, para os seus negócios, para tudo que você faz na vida? Até as amizades, os relacionamentos precisam ter propósito. Tudo que Deus fez foi por um propósito. Quando Jesus foi lá na cruz, foi por um propósito. Ele não foi lá à toa, ele não foi lá em vão. Tinha um propósito. E todo propósito te faz lutar. Todo propósito te faz perseverar. O que é um propósito? É algo que você define dentro de você e que você acredita que aquilo vai glorificar a Deus e vai abençoar a sua vida e a sua família. Isso é um propósito diante de Deus. A Bíblia chama de o propósito eterno, que é o propósito da salvação da nossa vida na eternidade com o Senhor, e existem os propósitos que nós colocamos diante do Senhor. A Bíblia diz que há muitos propósitos no coração do homem, mas também a Bíblia diz que os propósitos no coração do homem estão como se fossem águas profundas, e o homem inteligente sabe encontrá-las. Há propósitos que Deus colocou dentro do teu coração, preste atenção nisso, e há propósitos que você define para com Deus e para com as pessoas ao seu redor, para o seu trabalho, para a sua saúde, enfim. Então quando ele diz que o Senhor vai conservar em perfeita paz, então Deus já está dizendo para você, olha, se você tiver um propósito firme no seu casamento, eu vou te dar a perfeita paz. É o que Deus está dizendo. É a promessa. Isso é uma profecia sobre as nossas vidas. Nós buscamos paz, mas às vezes não encontramos a perfeita paz. A perfeita paz,
Aquela que Jesus disse, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Essa perfeita paz, porque algo perfeito é algo que não precisa ser modificado, é algo que não precisa ser acrescentado. Nós não precisamos acrescentar algo na perfeita paz, ela é perfeita e ela vem de Deus. E ele diz aqui que o Senhor vai conservar em perfeita paz. Há um tempo de Deus trazer essa perfeita paz para a tua vida. Há um tempo de Deus trazer essa perfeita paz para os teus relacionamentos, para o seu trabalho, para a sua saúde, para a sua família. Mas essa perfeita paz ela só vem quando nós decidimos dentro de nós estarmos firmes num propósito. O que é estar firme num propósito? O seu casamento. Talvez você está passando por um momento de adversidade no casamento e eu vou falar um pouco sobre o casamento. Se você trata o seu casamento como apenas uma necessidade, fatalmente você vai falhar. Se você trata o seu casamento apenas como uma união, fatalmente você vai falhar. Mas se você tratar o seu casamento como um propósito, fatalmente você vai dar certo. Fatalmente as coisas vão se encaixar. Porque quando Deus olha do céu, Ele procura pessoas de propósito. Ele não procura pessoas necessitadas. Ele procura pessoas com propósito. Porque se você procurar, existem muitas pessoas necessitadas no mundo, mas só as pessoas de propósitos são tocadas pelo poder de Deus. Por que Deus se interessa tanto por pessoas com propósito? Porque tudo que Deus fez foi com propósito. Deus entende de propósito, sabe? Deus sabe o que significa, Deus sabe o poder de um propósito. E quando um homem, e quando uma mulher, e quando um jovem está firmado num propósito, vai vir uma paz, vai vir uma força, vai vir um direcionamento e vai te estruturar, e vai te abençoar, e vai te fortalecer para que você alcance aquilo. Então, se você trata o seu casamento como somente uma necessidade, você vai falhar. Mas se você trata como um propósito, se você entende que ter uma esposa é um propósito, se você entende que ter um marido é um propósito, então você vai atrair a bênção de Deus para que Deus possa manifestar o poder dele nesse relacionamento. Se você tem filhos pequenos, grandes, se você apenas trata os filhos como qualquer pessoa, então você vai educá-los de qualquer maneira. Mas se você entende que ter filhos é um propósito de Deus, então você vai atrair as bênçãos de Deus para a tua vida. As bênçãos de Deus, guarde o que eu vou falar para vocês, as bênçãos de Deus são atraídas para pessoas que têm propósitos. Se você não tem propósito de vida, você não vai atrair bênção nenhuma. Se você não tem um propósito bem definido, porque quando ele diz que o Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, um propósito firme é um propósito bem definido. É alguém que sabe onde está, mas também sabe onde quer chegar. Por exemplo, o seu trabalho, os seus negócios. Se você tem um trabalho, seja CLT, ou seja um empreendimento, ou seja algo que você está fazendo, está trabalhando, mas ali você tira o seu sustento. Você não está contente com aquilo. Você gostaria de ganhar mais. Você gostaria de ter o seu próprio negócio. Mas aonde você está agora, seja de carteira assinada, seja trabalhando para alguém ou trabalhando por conta, quando você sai de manhã para trabalhar, como que você sai? Só pela necessidade do dinheiro? Eu vou te ensinar uma coisa. A necessidade do dinheiro não vai te fazer prosperar. Sair de casa para trabalhar só por necessidade não te fará prosperar, não te fará vencer, não te fará se alegrar. Você sair de manhã só porque precisa de dinheiro, isso é uma mentalidade muito pequena. Mas quando você sai para trabalhar com propósito, por que eu estou nesse trabalho? Por que eu estou nessa empresa? O que eu quero dessa empresa? Eu quero aprender para poder ter meu negócio, eu quero trabalhar em novas funções, eu quero conhecer coisa nova, eu quero fazer algo diferente. Se você tem um propósito onde você está, ok, Deus vai te abençoar. Se você está firmado, você diz, eu estou numa empresa há tanto tempo, eu não quero ficar aqui mais. Ok, tem um propósito aí. Até para você sair de uma empresa, você tem que ter um propósito. Se você sai só pela necessidade de sair, você pode ver que tem pessoas que ela está no emprego, e depois sai e vai para outro, depois sai e vai para outro.
Porque ela não tem um propósito bem definido no coração dela. Como é que Deus vai honrar uma pessoa? Nenhum trabalho é bom, nenhum trabalho serve. Mas quando a pessoa ela tem um propósito no coração dela, as coisas vão se encaminhar. Deus vai te ajudar. Escute isso. Não saia para trabalhar por necessidade, saia para trabalhar por propósito. É o que Deus manda dizer para você. Sobre a sua saúde. Se você acha que Deus vai estender a mão e fazer com que a sua saúde ela mude da noite para dia, num passe de mágica, isso está errado. Isso é um pensamento negativo, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Qual é o teu propósito com a tua saúde? O quanto a sua saúde é importante para você? O quanto é importante você ter uma saúde plena? Então você tem um propósito bem definido no teu coração, então Deus vai te conservar em paz, Ele vai te abençoar. Ele vai te ajudar, porque Ele é fiel. Os seus relacionamentos, se você tem um namorado ou uma namorada, qual é o propósito? Tem um propósito bem definido? Aquele propósito vai glorificar Deus? Porque senão, não vai funcionar, vai falhar, fatalmente vai falhar. Se você tem amigos, se você tem uma roda de pessoas que te cercam, se não há propósitos, não vai adiantar nada. Se não há propósitos, não vai adiantar nada. Até para ter amigos, você tem que ter propósito. A Bíblia diz que a alma de Davi se ligou à alma de Jonatas. Então, eles uniram-se num propósito. E aquela amizade se tornou inabalável. Veio as adversidades, veio as perseguições de Saul, muitas pessoas tramando contra Davi, mas nada abalava aquela amizade. Agora deixa eu falar um pouco sobre a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. Se nós não estamos firmados num propósito com Deus, fatalmente vamos desistir. Se a tua caminhada com Deus não for um propósito, for apenas uma necessidade, por exemplo, não, eu vou na igreja hoje porque eu preciso de um milagre. Eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso de uma resposta. Se toda vez que você sai da sua casa para ir para a igreja apenas pela necessidade de uma provisão, fatalmente uma hora você vai desistir. Uma hora você vai parar. Mas se você decide que a tua vida com Deus é um propósito, que a tua união com Deus é um propósito, nada vai te abalar. Nada vai te derrubar. Nada vai tirar o teu foco. Você entende o que é eternidade. Você entende o que é vida com Deus. Você entende o que é caminhar com o Senhor. Independentemente se está tudo bem ou se está tudo mal, você persevera, como o profeta Abacuque fala. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que o gado seja arrebatado, ainda que o campo não produza mantimento, ele diz, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Alguém que está firmado num propósito, alguém que quer viver um propósito diante do Senhor. E hoje Deus oferece isso para nós, uma vida com propósito, um casamento com propósito, um relacionamento com propósito. E isso atrai as bênçãos de Deus para nós. Isso atrai o favor de Deus para nós. Como que está a sua vida? Você tem vivido um propósito? Por exemplo, alguns dias atrás, nós tivemos uma oração de intercessão na igreja, que a gente faz todo último sábado do mês. E um irmão que veio com a sua esposa, ele já estava há mais de uma semana sem conseguir dormir. Ele trabalha à noite, de motorista de ônibus, e ele não conseguia pregar os olhos para dormir. E eu disse, alguma coisa está errada, porque por mais que você trabalhe à noite, mas você fica cansado, mas você consegue dormir um pouco, porque eu já trabalhei à noite. Bom, mas eu disse para ele, mas lhe falta uma coisa. Você tem um trabalho, mas você está ali por necessidade. Você tem que ter um propósito diante de Deus. Se você não está bem nessa empresa, tem um propósito de Deus ali. E tem um propósito diante do Senhor para que você possa sair dali. Então eu ministrei isso na vida dele. Quando ele voltou no domingo na igreja, ele disse, pastor, essa noite eu dormi muito, quase que eu perdi a hora. Por que isso? Porque uma pessoa sem propósito, ela vai perder sono, ela vai perder a paz, ela vai perder a alegria, ela vai perder o brilho.
Você pode prestar atenção, pessoas com propósito, elas têm um olhar diferente. Sim, pessoas com propósito, elas têm metas definidas, elas sabem onde querem chegar. Elas sabem o que querem fazer, elas sabem o que querem viver para a vida delas. E não vou dizer para você que é fácil viver um propósito que Deus te dá ou viver um propósito que você define no teu coração para com Deus. Não é algo fácil. Mas e o que é fácil nessa vida? O que é fácil nessa vida? Fala para mim, não há algo fácil. Mas há a honra de Deus sobre nós. A honra do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Nesse mês de maio, deixa Deus revelar os propósitos dele no teu coração. Deixa Deus mostrar a profundidade dos propósitos dele, das bênçãos dele sobre a sua vida. E tudo que você fizer, seja por obra, seja por qualquer situação, faça com propósito. Não faça por necessidade, faça por propósito. Diga para Deus, Senhor, um propósito é quando aquilo que... O que significa? Um propósito é quando aquilo que você está vivendo vai te levar para um novo nível. Isso é um propósito. Um propósito te tira de uma situação baixa e te leva para uma situação alta. O propósito te tira de uma situação ruim e te leva para uma situação boa. E tem um caminhar, claro. Tem um trajeto. Tem algo que precisa ser feito, né? E isso requer o quê? Alguém que tenha um propósito firme. Ainda que doa, mas você vai chegar lá. Ainda que seja difícil, mas você vai chegar lá. Há uma honra de Deus para pessoas que têm um propósito firme. Agora, como você se levanta de manhã? Como você se levantou essa manhã? Qual era o teu propósito? Por que você se olhou no espelho? Por que você se arrumou? Por que você saiu para trabalhar? Por que você está nesse relacionamento? Por que você está nesse casamento? Qual é o propósito? E se não tem um propósito, peça a Deus para que você tenha um propósito definido nesse relacionamento, nesse trabalho. Peça ao Senhor isso. Ele vai te mostrar, Ele vai te dirigir, Ele vai te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração para você, por você que está comigo até agora. Significa que essa palavra ministrou algo no teu coração. Te falta um propósito diante de Deus? Peça para Ele. Eu quero orar com você, eu quero te abençoar. Neste mês de maio eu quero te convidar, você que mora aqui na cidade de Francisco Morato, cidades circunvizinhas, venha participar conosco às 9 da manhã, Rua Azevedo Marques, número 120, no centro da cidade de Francisco Morato. Às 9 da manhã eu quero te convidar para estar conosco e participarmos de um propósito diante de Deus. Você vai compreender a grandeza dos propósitos de Deus sobre as nossas vidas, tá? Eu vou orar pela sua vida agora. Eu quero falar uma coisa para você também. Você acredita no propósito de semear numa obra? Você acredita no propósito de semear no ministério? Você que é dizimista, você que é ofertante, você que já foi abençoado por Deus pelo fato de você honrar a Deus com propósito, de semear no ministério, se o Espírito Santo colocar no teu coração, nesse exato momento, nós já vamos orar, se o Espírito Santo colocar no teu coração de fazer um propósito e de semear no nosso ministério, eu quero chamar você para fazer isso hoje, ou nos próximos 7 dias, nesse início de mês de maio, mas se você puder ainda nos próximos 3 dias, pastor, eu posso fazer um voto, eu posso fazer um propósito. Na descrição do vídeo tem os dados da conta da nossa igreja, Igreja Celestial da Unção de Deus, e você pode fazer o teu propósito. O valor que Deus colocar no teu coração, que vai nos ajudar a ministrar e evangelizar a palavra. Pastor, ainda hoje, ainda amanhã, ainda essa semana, eu posso e eu quero fazer um propósito financeiro diante de Deus. Eu quero semear nesse ministério. Só se Deus ministrou uma bênção no teu coração. E que Deus te honre e te recompense poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Posso orar por você? Nosso Deus e Pai, obrigado por esse direcionamento, obrigado por esta palavra, obrigado por esta bênção que veio sobre nós. O Senhor é o Deus que cumpre o teu propósito. O Senhor é o Deus que cumpre o teu propósito nas nossas vidas. Abre os olhos espirituais, dá um entendimento para que essa pessoa possa de fato viver
o propósito do Senhor na vida dela, nos relacionamentos, no casamento, na família, no trabalho, nos negócios. E em nome de Jesus, tudo que essa pessoa começar, sendo isso um propósito diante do Senhor, que o Senhor dê força, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê coragem, que o Senhor dê livramento, que o Senhor abençoe e prospere todos os caminhos em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo isso sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Obrigado por ficar até aqui comigo. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, ative as notificações e vamos juntos na fé com a graça do Senhor. Um forte abraço e até mais.